galera, no vídeo de hoje a gente vai começar um novo tipo de integral, que a gente chama de integral de linha, que nada mais é do que uma integral sobre uma curva qualquer no plano xy. Bora lá. Integrais de linha são definidas sobre uma curva C dada pelas equações paramétricas x igual a x de t, y igual a y de t, e esse t está variando de A a B. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, qualquer curva que você tenha no plano XY, por exemplo, essa curva C aqui, o que você vai integrar é integrar a área que esteja exatamente acima dessa curva. A gente não está mais calculando o volume entre uma região e uma superfície, e sim a área em cima de uma curva C qualquer. Bora ver graficamente que fica bem melhor de entender o que é isso aí. Então, está aqui a situação. O que você tem aqui é uma superfície qualquer. Está aqui a equação da superfície. Quando a gente calcula a integral de linha, a gente está querendo saber o seguinte. Se eu lhe der uma curva qualquer aqui no plano XY, e observe que essa curva tem que ser uma curva escrita em equações paramétricas, tá certo? Porque isso aqui é uma circunferência. A gente sabe que a equação dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se o raio dela for 1. Só que o que a gente precisa aqui é das equações paramétricas da circunferência. E as equações paramétricas é essa aqui. Numa equação paramétrica, esse t aqui, que a gente chama de parâmetro, vai lhe dar os valores da sua curva, aonde ela começa e aonde ele termina. Por exemplo, aqui a minha curva está começando em 0 e terminando em 0,8, então ela só cresce até aqui. Se eu aumentar o valor desse t, então, por exemplo, quase uma volta completa, ela começa em 0 e vai até 1,5, tá certo? E assim vai. Ou eu poderia não começar na origem, começar, por exemplo, um pouco mais na frente. Começar em 2,5 até 5,1. Isso aí é de acordo com o interesse da conta. Mas o que a gente quer saber aqui é o seguinte, eu defini essa curva. Essa curva está em cima do plano XY. O que a gente quer calcular é o seguinte. Se eu tenho essa curva, eu quero a área que está em cima dessa curva. Então, essa curva, se eu projetar em cima dessa superfície, o objeto que a gente consegue é essa curva aí. Observe que ele é a projeção da curva que está embaixo. Tá certo? Então, o que a gente quer é qual vai ser a área que está entre essa curva aqui de cima e o plano XY. Então, a gente não quer um volume mais, a gente está calculando uma área. E essa área é calculada da mesma forma que a gente faz todas as outras integrais. A gente começa a considerar retângulos nessa região. Por exemplo, 2 retângulos para cobrir a minha região. Não, essa aproximação não está boa, então aumenta a quantidade de retângulo. 6 retângulos para essa região. Não, ainda não está boa, então aumenta a quantidade de retângulo até ficar o mais próximo possível. E faz esse limite tender a infinito. Então, o que a gente está calculando é essa área aqui, representada por esses retângulos, tá certo? A área entre essa curva e o plano XY. Isso é o que a gente chama de integral de linha. Apesar de o nome ficar mais adequado fosse integral de curva, porque afinal de contas você está definindo curvas, a forma certa de dizer é uma integral de linha. Então, uma integral de linha dessa curva aí, tá certo? Bora ver mais um gráficozinho só para ficar melhor de compreender essa ideia. Novamente, a gente tem um objeto qualquer aqui, esse paraboloide, e o que a gente vai definir para calcular a integral de linha é uma curva qualquer aqui no plano XY. Por exemplo, bora considerar essa curva aqui, que nasce na origem e tem esse comportamento. Bom, se eu pego esse objeto e projeto em cima da minha superfície, a curva que a gente consegue é essa. Deixa eu ampliar aqui mais. A curva que a gente consegue é essa curva aqui. Tá certo? Então, o que a gente está calculando é justamente qual é a área entre essa curva e o plano XY. E, novamente, se a gente considerar retângulos nessa região, a área que a gente está calculando é essa área aí. Então, a integral de linha é isso. Você está calculando uma área entre uma curva e o plano XY. Tá certo? E, novamente, essa equação aqui da curva tem que estar parametrizada. Esse valor de t é o que a gente chama de parâmetro. E ele vai lhe dizer aonde começa e onde termina a sua curva. Tá certo?
No caso, a minha curva está começando na origem e terminando em 7,6, mas poderia ser diferente. Poderia começar, por exemplo, em 4 e terminar em 6, por exemplo. Se é só essa curvazinha aí. E a área que a gente está calculando é essa área aí. Tá certo? Então, a integral de linha é isso. Agora, bora ver como é que a gente calcula isso, né? Bom, lá, definição formal. Se f é definido sobre uma curva, dada pelas equações x igual a x de t, y igual a y de t e t variando de a a b, ou seja, uma curva paramétrica, então a integral de linha de f sobre c é dada por isso aqui. Isso é a definição formal, o limite da soma daqueles retângulos. Só que, novamente, a gente não vai usar a definição formal. Toda vez que a gente quiser calcular uma integral de linha, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, a integral de linha sobre a curva C vai ser dada por isso aqui. Observe que A e B é a variação do meu t, começa em A e B. Esse cara aqui é só a equação paramétrica da minha função. E isso aqui é as derivadas. A derivada de x em relação a t, então é a derivada da minha função qualquer em relação a t, e a derivada de y em relação a t também. Então, a derivada dessa função y aqui em relação a t. Tudo isso é elevado ao quadrado dentro de uma raiz. Então, pronto. É essa a integral que a gente tem que calcular. Essa vai ser a fórmula que a gente vai usar toda vez que a gente quiser calcular uma integral de linha. Então, está aqui o nosso primeiro exemplo. Calcula essa integral aqui, onde C é a metade superior do círculo unitário, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, novamente, olhando para o gráfico aqui em cima, o que a gente quer calcular é a integral sobre essa curva aqui. Observe que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Como ele pediu só a parte superior da circunferência, então só esse cara aqui. Beleza. O que a gente está calculando nesse cara? Bom, essa é a minha curva. A minha superfície, dada por essa equação aqui, que está dentro da integral, é essa superfície aqui, tá certo? E o que a gente está calculando é essa área aqui, entre a curva e o plano XY. Deixa eu tirar essa superfície. Pronto, é esse objeto aí que a gente está calculando. É essa área aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Bom, bora pensar um pouco. Para eu fazer essa conta, eu preciso usar aquela fórmula. E para usar aquela fórmula, eu preciso das equações paramétricas da minha curva. A minha curva é uma circunferência. Uma circunferência, as equações paramétricas dadas por cosseno e seno. Então, a equação paramétrica vai ser x igual a cosseno de t, y igual a cosseno de t. Só que eu só quero uma parte da curva. Então, o meu t, ele vai começar o quê? Ele vai começar na origem. E como eu quero só meia volta, porque é só a parte de cima, então ele vai até t. Então, ele vai até π. Então, está aqui. A equação paramétrica é a minha variação do meu parâmetro. Pego isso tudo e jogo na minha integral. Então, está aqui a fórmula da minha integral de linha. O que a gente vai fazer? É uma substituição direta, tá certo? Para montar essa integral. O meu A e o meu B é a variação do meu parâmetro. O meu parâmetro começa em 0 e termina em π. Então, de 0 a π. A minha função é escrita em termos da minha curva parametrizada. Então, onde tiver x eu troco por cosseno, onde eu tiver y eu troco por seno. Então, vai ficar 2 mais cosseno de t ao quadrado vezes seno de t. Vezes raiz. A derivada de x em relação a t, se eu derivo o cosseno vai dar menos seno, mas como está ao quadrado, vai dar seno ao quadrado de t. Mais a derivada de y em relação a t, a derivada de seno é cosseno, então cosseno ao quadrado de t. Tudo isso dentro de uma raiz dt. Pronto, você montou a sua integral, agora é conta. Observe que aqui dentro da raiz tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Por identidade trigonométrica, esse cara é igual a 1. Então, isso aqui vai dar integral de 0 a π, 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t. Como o que está dentro da raiz dá 1 e raiz de 1 é 1, então não vai fazer diferença na nossa conta. Para aqui mesmo, dt. Pronto, agora você só integra esses dois termos. Aqui é uma constante, então a integral é direta. A integral desse cara vai dar 2t. Aqui você faz por substituição. Basta chamar u de cosseno de t.
Se você fizer essa conta, esse cara vai dar menos cosseno de t ao cubo dividido por 3. Esse cara variando de 0 a π. Pronto, esse cara é o resultado da sua integral. Esse cara todo quando o meu t vale π, menos esse cara todo quando o meu t vale 0. Bom, se você fizer essa conta, isso vai dar 2π mais 2 sobre 3. Pronto, esse cara é a sua integral de linha. Ou seja, a área entre a sua curva no espaço e o plano xy. Então tá aí. Poderia acontecer o seguinte, que a sua curva, o percurso completo dela, fosse dado por curvas menores. Desse jeito que está aí no gráfico. Esse percurso completo é dado pela união de várias curvas. Uma curva C1, que é essa reta, uma curva C2, que é essa curva, uma curva C3, que é essa outra reta, e assim vai. C4, C5 e C6. Então, como é que a gente faz para calcular a integral de linha? Você simplesmente divide a sua integral em cada uma das curvas. Para a curva 1, uma integral. Para a curva 2, uma segunda integral. Para a curva 3, a terceira, até chegar na última. Então, quando você tiver um percurso um pouco mais complicado, você pode dividir em várias integrais. Uma integral para cada curva. Bora ver o exemplo. Calcule essa integral aqui, onde C é formado pelo arco C1 da parábola y igual a x ao quadrado de 0, 0 até 1, 1, seguido pelo segmento de reta vertical C2 de 1, 1 até 1, 2. Bom, se você olhar aqui em cima, está o gráfico da nossa curva. Essa curva C1 é a curva dada pela parábola. Começa em 0, 0 e vai até 1, 1. A curva C2 é o segmento de reta, que vai até 1, 2. Então, a gente tem essa curva aqui. Bom, como não existe uma curva parametrizada que dê esse percurso completo, o que a gente vai fazer é dividir o nosso problema em duas integrais. Uma integral para C1, para esse primeiro pedaço, e uma integral para C2, nesse segundo pedaço. Bora lá, para essa primeira curva C1, para esse arco, ele deu o seguinte, que y é igual a x ao quadrado. Só que para eu escrever a equação paramétrica, eu preciso do comportamento do meu y e preciso do comportamento do meu x. O meu y já está aqui, então o meu x está de maneira livre, porque ele não falou nada sobre o x. Então eu posso tomar o meu x como o meu parâmetro. Então eu posso dizer que o meu x é igual a x. Então está aqui a parametrização dessa parábola. O meu x é o meu próprio parâmetro, então o x é igual a x, e o meu y é dado por x ao quadrado. Só falta falar aonde esse parâmetro vai variar, vai aumentar a minha integral. Mas aí você pode olhar para os pontos. O meu valor de x está variando aonde? Bom, ele está variando de 0 até 1. Então está aí. O meu x varia de 0 a 1. Está aqui o seu parâmetro e está aqui as suas equações paramétricas. Então, eu pego todo esse cara e jogo na minha integral. Então, para C1, a integral em C1 dessa função aí, 2x ds, vai ser igual à integral de 0 a 1 de quem? O meu x é dado pela equação paramétrica, só que o meu x é o meu próprio x. Então, 2x. Isso fica multiplicado pela raiz. Observe que o meu parâmetro é x, então as derivadas que vão entrar aqui é as derivadas em relação a x. Se eu derivo x em relação a x, dá 1. Então fica 1 ao quadrado. Mais, se eu derivo y em relação a x, dá 2x. Então, 4x ao quadrado. Já estou elevando ao quadrado. dx, porque é o meu parâmetro. Pronto, agora é conta. É só resolver essa integral aí. Esse cara vai ser igual à integral de 0 a 1 de 2x raiz de 1 mais 4x ao quadrado. dx. Essa integral eu não vou fazer porque ela é até simples de fazer. Basta você chamar todo mundo que está aqui dentro da raiz de u e ela você resolve com substituição simples. Mas se você resolver ela, o resultado que você vai ter, isso dá 1 sobre 6 vezes 5, 3 sobre 2, menos 1. Observe que esse resultado é só para a curva C1. Então agora a gente tem que refazer essa curva agora para o C2, para a parte que é uma reta, um segmento de reta.
Bom, eu estou com uma reta que sai desse ponto a esse ponto. Você pode até olhar aqui em cima no gráfico. Como é que eu posso montar a equação paramétrica dessa reta? Bom, observe que o meu x ele não variou. Ele começou em 1 e terminou em 1. Então, eu posso dizer de cara que a equação paramétrica de x é 1, porque não teve variação. Ele foi sempre constante igual a 1. Agora, em relação a y. Bom, o y ele variou de 1 até 2. Como o meu y ainda é uma variável livre, então eu posso dizer que o meu parâmetro para o y é o próprio y. E dizer que o meu y está variando de 1 até 2. Pronto, você montou a equação paramétrica para essa reta. Pego esse cara e novamente jogo na minha integral. A integral. Bom, a minha integral vai a variação do parâmetro. Está variando de 1 a 2. Então, de 1 a 2. Dessa minha função, 2 vezes x. Só que o meu x é 1. Vezes raiz da derivada de x em relação a y. Observe que o meu y é um parâmetro, então a derivada de x em relação a y. Esse cara não tem y, então a derivada é uma constante e a derivada dá zero. Então meu x, minha derivada em x é zero. Então não boto nada aqui. A derivada em relação a y, bom, meu y, se eu derivo ele, dá 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Fecho raiz de y. Bom, agora é resolver essa integral. Vai essa integral é uma constante. Não tem nem o que fazer aqui. Porque esse cara vai ser integral de 1 a 2. Isso é cara dá 1, 2 multiplicado por 1, multiplicado por 1 é 2. dy. Se você calcular essa integral, esse cara vai dar 2. Então tá aí. A sua integral em C2 deu 2. Então a sua integral na curva C, que é formada por C1 e C2, 2x ds, vai ser igual à integral em C1, 2x ds, mais a integral em C2, 2x ds, que é igual a simplesmente a soma das integrais. Sua primeira integral deu 1 sobre 6, 5 elevado a 3 sobre 2, menos 1, mais 2. Pronto. Tá aí. Esse cara é o resultado da integral dessa função nessa curva C, que é feita pelo C1 mais C2. Pode ser que a sua integral venha com as variáveis x e y separadas. A integral só em relação a x e a integral só em relação a y. Quando vier, acontece esse caso que vocês estão vendo aí. É possível calcular as integrais de linhas de f ao longo de C em relação a x e y, dado por isso aqui. Se eu quiser a integral só em x, é dado por isso aqui, por essa forma. E se eu quiser a integral só em y, é dado por essa outra fórmula. Só que às vezes ela vem em conjunto, vem como uma soma. Essa primeira integral é em x, observe. Essa segunda integral é em y. Isso é uma soma de integrais. Só que para deixar simplesmente mais fácil de escrever, geralmente a gente escreve assim. A gente omite essa segunda integral. Fala só a integral em C de p, que é uma função qualquer, dx mais q, que é outra função qualquer, dy. Então você bota o dx e o dy na conta, tá certo? Então isso aqui é só uma forma diferente de escrever essa soma. Calcula essa integral aqui, onde C é o segmento de reta dado desse ponto até esse ponto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a equação paramétrica da reta. Toda vez que você quiser encontrar a equação paramétrica de uma reta, você pode usar essa fórmula que é o seguinte. R de t é igual a 1 menos t de R0 mais t de R1. Isso aqui lhe dá a equação paramétrica de qualquer reta. Agora tem que ser uma reta, não serve aplicar em curva, em parábola, seja lá o que for. É só para reta. Onde esse t está variando de 0 a 1. Esse t é fixado. Sempre que você usar essa reta, esse t tem que ser de 0 a 1, ele não muda, tá certo? Se você usar essa equação, tá aí. O que essa equação está lhe dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, esse R0 é onde o meu ponto começa, onde a minha reta começa, e esse R1 é onde a minha reta termina. Então o que eu faço é só substituir esses pontos aqui. Então R de t é igual a 1 menos t de R0. R0 é dado por isso aqui, então menos 5 menos 3
mais t de R1, que é dado por esse outro ponto. Então tá aí. Agora é só simplificar essa conta. Isso vai dar igual a quanto? Isso tudo multiplicado por menos 5 vai dar menos 5 mais 5t. Isso tudo multiplicado por menos 3 vai dar menos 3 mais 3t. Mais isso tudo aqui multiplicado por t. T vezes 0, 0. T vezes 2, 2t. Observe que o que a gente está fazendo aqui é multiplicando um ponto por um escalar. Então, esse valor entra multiplicando cada coordenada do seu ponto. A mesma coisa aqui. Esse t é um escalar, entra multiplicando o 0 e entra multiplicando o 2. Aqui embaixo, você está somando um ponto, então o x daqui com o x daqui, menos 5 mais 5t mais 0, não faz diferença. E esse cara aqui mais esse cara aqui, o y daqui com o y daqui. Bom, dá menos 3, mais 3, mais 2, mais 5t. Então, você acaba de encontrar o seu x de t e o seu y de t. Então, está aí as equações paramétricas dessa reta. Lembrando que o meu t está indo de 0 a 1. Então, vou pegar tudo isso aqui e aplicar na minha integral. Tá certo? Então, está aqui o que conseguimos. Quando a integral vier escrita dessa forma, dx, dy, você não vai usar aquela fórmula que a gente viu no começo. Você vai fazer meio que a substituição aqui direto. Bora lá. A minha integral é quem? A minha integral é no meu parâmetro. Meu parâmetro está variando de 0 a 1. De quem? Y ao quadrado. Quem é y? Esse cara aqui. Então, esse cara ao quadrado. Menos 3 mais 5t ao quadrado. Vezes dx. Esse dx aqui é a derivada dessa minha função em relação a t. Então, vou simplesmente derivar. Se eu derivo esse cara, vai dar o quê? A derivada vai ser, a derivada de 5 é 0, a derivada desse cara é 5 dt. Então, meu dx vai ser o quê? 5 dt mais x é esse cara. Então, menos 5 mais 5t dy. Bom, a derivada desse cara em relação a t vai dar 5 dt. Pronto, está aí a sua integral. Agora é simplificar e calcular. Isso vai ser a integral de 0 a 1 de menos 3 mais 5t ao quadrado vezes 5 mais menos 5 mais 5t e multiplica 5 dt. Eu só tirei esse dt, joguei todos os dt para o final. Bom, essa integral é uma integral simples. Você resolve a potência e multiplica. Vai dar um polinômio. Se você integra esse polinômio e aplica essa variação, esse cara vai dar menos 5 sobre 6. E está aí a sua integral, tá certo? Então lembre, se vier assim nesse formato, dx, dy, você faz dessa forma. Substitui só o x e o y. Se vier naquela outra forma, você aplica a fórmula que a gente viu no começo. Então é isso, galera. Para começar a integral de linha, é isso. A gente vai estudar mais algumas coisas, mais algumas formas de aplicar a integral de linha, tá certo? A integral de linha, para começar, vai ser isso aí, beleza? Valeu!